Olá, nós somos acadêmicos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje falaremos sobre o tumor do estroma gastrointestinal, mais conhecido como GIST. O grupo é composto pela Beatriz, pela Camila, por mim, Eduarda, pela Isabela, que dará continuidade à apresentação de hoje, pela Jaqueline e pelo João Pedro. O GIST é um tumor mesenquimal de origem em tecido conjuntivo, sendo em sua grande maioria benigno. Ele é considerado a lesão mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal, e anteriormente ele era denominado como leiomioma ou leiomiomosarcoma, porque acreditava-se que os tumores mesenquimais gastrointestinais fossem provenientes dos tumores de musculatura lisa. No entanto, com o desenvolvimento da microscopia eletrônica e da imunohistoquímica, houve uma diferenciação desses tumores. Basicamente, o GIST tem uma origem a partir das células intersticiais de Cajal e possui uma relação com algumas condições genéticas de herança familiar. A mutação mais comum encontrada no GIST é a ENKIT, cerca de 70 a 80%, e também temos a mutação do PDG-FRA, mas eu vou explicar um pouco mais sobre tudo isso nos slides de patogênese. O GIST ele representa cerca de 0,2% dos tumores do trato gastrointestinal, podendo ocorrer em qualquer idade, mas ele é mais comumente encontrado em pessoas entre 40 e 80 anos, com uma média de diagnóstico aos 60, e ele é extremamente raro encontrado em pacientes com menos de 20 anos. A incidência estimada de GIST é de 20 mil novos casos por ano no mundo e de 5 mil novos casos por ano nos Estados Unidos. A incidência estimada de GIST é de 14,5 casos por 1 milhão de habitantes, e uma prevalência de 129 casos por 1 milhão de habitantes. Em alguns estudos, nós vemos uma leve predominância em indivíduos do sexo masculino. Em outros estudos, vemos também uma maior incidência em indivíduos dos países nórdicos, com cerca de 19 casos por milhão de habitantes. Ele pode acometer qualquer região do trato gastrointestinal. Em relação à distribuição, cerca de 50 a 60% dos casos se iniciam no estômago, 20 a 30% no intestino delgado, 10% no intestino grosso, 5% no esôfago e os outros 5% em outros locais da cavidade abdominal, podendo estar em áreas próximas ao trato gastrointestinal, como é o caso do aumento e do peritônio. Normalmente, ele acaba ficando delimitado ao local de origem. No entanto, dependendo do tamanho, do tipo de tumor e da velocidade em que as células tumorais se multiplicam, ele pode acabar acometendo outros órgãos, se tornando assim metastásicos. Cerca de 10 a 30% dos GISTs acabam evoluindo para a malignidade, e normalmente ele está mais associado ao potencial maligno quando fora do estômago. Toda essa epidemiologia é extremamente importante para poder entender a dimensão em que o GIST afeta a população e, assim, entender a importância de estudar esse assunto. O GIST ele é sintomático nos estágios iniciais e, por conta disso, durante todo o desenvolvimento da doença, ele acaba sendo de difícil diagnóstico e o tratamento acaba sendo tardio. Quando a doença está um pouco mais avançada, a propedêutica de retirada completa do tumor, que é a mais efetiva, evoluindo em 90% dos casos com cura, ela acaba sendo impossibilitada. E é por conta disso que é muito importante conhecer os aspectos patogênicos e morfológicos do GIST, porque isso vai auxiliar em um diagnóstico precoce, e assim a gente vai ter um tratamento precoce, tendo uma maior chance de efetividade, com índices curativos muito maiores. E a partir disso, nós conseguimos também avaliar o estágio da evolução da doença, que é muito importante. E do ponto de vista acadêmico, o GIST vem se tornando um tema cada vez mais popular e frequente em provas de residência por conta dos avanços obtidos com os novos fármacos desenvolvidos por pesquisas laboratoriais para o tratamento do GIST. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a patogênese. Como eu já falei anteriormente, a origem do GIST é a partir das células intersticiais de Cajal, que são uma parte do sistema nervoso autônomo que acaba atuando como uma forma de regulação de processos corporais, principalmente na motilidade intestinal. E é por isso que elas são chamadas de marca-passo do sistema digestivo, porque elas acabam enviando ordens para a contração muscular que auxiliam no processo digestivo. Além disso, elas também possuem propriedades imunofenotípicas e ultraestruturais de músculo liso e de diferenciação neural. Na membrana dessas células, temos o receptor KIT, que é um receptor tirosina quinase transmembrana responsável por diversas funções celulares, como proliferação, adesão, apoptose e diferenciação celular. É muito importante lembrar desse receptor KIT, porque ele vai ser muito importante para entender toda a patogênese do GIST. E, além disso, também outro ponto importante é que, de modo geral, as células tumorais de GIST têm um tempo de vida maior do que as células normais do nosso corpo. E por elas terem esse tempo maior de vida, elas acabam proliferando mais, porque elas têm, um tempo maior de proliferação, e isso acaba aumentando as chances tanto de malignização como de metástase.
Como eu falei nos slides iniciais, o GIST está relacionado com algumas condições genéticas de herança familiar. A mutação mais comum encontrada é a no proto-oncogene c-KIT. Esse c-KIT ele vai codificar o receptor KIT, que eu falei que era muito importante no slide anterior. Essa mutação ela vai acabar alterando toda a função do receptor KIT, porque quando a gente tem uma alteração genética em um gene, o receptor que ele vai codificar também será alterado geneticamente. Com isso, esse receptor vai acabar enviando sinais para as células que vão desencadear um estímulo que vai permitir a proliferação celular contínua e resistente à apoptose, porque a função normal do receptor, ela é relacionada, como eu falei no slide passado, com essa proliferação e também com a apoptose. Com isso, a gente vai ter uma multiplicação anômala e descontrolada, tendo a formação de um tumor. Cerca de 1/3 dos GISTs, eles não possuem uma mutação nesse receptor KIT. Eles vão ter uma alteração no receptor A do fator de crescimento derivado de plaquetas, que é o chamado PDG-FRA. Esse PDG-FRA, ele é da mesma família do receptor KIT. Então, a gente vai identificar algumas similaridades moleculares, já que elas vão ativar algumas vias similares. Só que, de forma geral, elas vão ter algumas diferenças patológicas que não são tão relevantes assim. E, além disso, temos também o GIST selvagem, que é um tumor que não conseguimos identificar nenhuma mutação em nenhum desses dois genes. Agora nós vamos abordar sobre o diagnóstico do tumor do estroma gastrointestinal. É importante a gente ter esse diagnóstico bem consolidado, porque o GIST ele pode ser confundido ali com uma série de outras doenças, então aqui a gente destacou alguns diagnósticos diferenciais, dentre eles leiomiomas, leiomiosarcomas, tumores fibrosos solitários, até mesmo os pólipos inflamatórios gástricos e tumores desmoides. E esse diagnóstico é feito através do exame anatômico patológico e a gente vai ver que a imunistoquímica ela tem uma relevância muito grande realmente para poder confirmar se é um GIST e não outra patologia. A gente também tem os exames de imagem, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre na parte de exames complementares, e a gente vai ver que na microscopia, esse GIST na coloração HE, ele pode ser classificado ali em 3 tipos principais. E essa classificação leva em consideração o tipo celular predominante. Então, a gente tem o GIST fuso celular, o fusiforme, que tem uma prevalência ali de 70%, o epitelioide com uma prevalência de 20%, e o misto com uma prevalência de 10%. E o próprio nome fala, vai ser uma fusão ali desses dois tipos. Então, a gente vai encontrar tanto as células fusiformes quanto as células epitelioides. E a gente vai ver que esse GIST vai estar ali geralmente presente na submucosa muscular própria ou serosa, e ele frequentemente vai acabar atingindo também a mucosa. Fora essa variação que a gente pode ter do GIST em relação ao tipo celular predominante, a gente também pode ter uma variação em relação à celularidade. Então, o GIST ele pode ter um padrão hipocelular até um padrão altamente celular, em que a gente vai encontrar ali na microscopia várias figuras mitóticas, então uma taxa mitótica realmente alta. E o que geralmente acontece é a gente encontrar esse padrão de alta celularidade. Além disso, o pleomorfismo ele não é muito comum, ele realmente é incomum de acontecer, mas dentre aquelas 3 classificações, ele é mais frequente no tipo epitelioide. Então, agora falando um pouquinho mais sobre aquela classificação que eu citei no slide passado, no GIST fuso celular, a gente vai encontrar na microscopia células alongadas, que são dispostas de forma paralela, que apresentam núcleos ovoides. Já no GIST epitelioide, a gente vai ver ali células poligonais, com núcleos redondos ou ovais, e igual eu falei, apesar de o pleomorfismo não ser tão comum, ele é mais comum no tipo epitelioide. Além disso, a gente tem ali outros padrões, então padrão rabidoide, microcelular, ou fibrohistiocytoma maligno-like, e os anaplásicos. Inclusive, os anaplásicos, eles vão apresentar ali um pior prognóstico, porque ele tem um elevado índice mitótico e, além disso, ele pode ter ali necrose, hemorragia, então aquilo pode acabar piorando o prognóstico do paciente. Além disso, nesses 3 tipos, tanto no fuso celular quanto no epitelioide, no misto, que igual eu falei, o misto, ele vai ter ali tanto presença de células fusocelulares, fusiformes, quanto presença de células também epitelioides. O estroma, nesses 3 tipos, ele pode ser esclerótico, colagenizado ou mixoide, sendo que o mixoide ele é mais comum no tipo epitelioide. Como eu disse anteriormente, a imunistoquímica ela é fundamental, ela é relevante no diagnóstico do tumor do estroma gastrointestinal. Então, se você está ali com o paciente e você está suspeitando fortemente de que esse paciente tem GIST, você deve solicitar, sim, uma imunistoquímica.
Essa imunistoquímica vai realizar a pesquisa ali da expressão do kit CD117, que é um marcador sensível, é um marcador específico, e a pesquisa da expressão desse kit se tornou um importantíssimo passo para o diagnóstico diferencial de tumores mesenquimais do trato gastrointestinal. Cerca ali de 85, 95% dos tumores estromais gastrointestinais vão expressar esse kit CD117, então a gente consegue realmente ver ali que ele é específico, que ele é sensível, mas outros tumores também podem expressar esse marcador. Ou seja, só a positividade do kit CD117 não quer dizer que aquilo dali seja um GIST. Alguns tumores, como por exemplo, sarcoma sinovial, angiosarcoma, podem expressar também esse kit CD117. Fora o kit CD117, a gente tem o CD34, cerca ali de 60, 70% dos GISTs vão expressar o CD34, e a gente tem também 20 a 40% dos GISTs imunopositivos para a quitina do músculo liso. O que a gente vê de forma geral é que existem vários marcadores. Inclusive, a gente tem ali desmina, S100, mas esses marcadores já são mais raros de serem expressos. Cerca ali de 2% dos GISTs vão expressar desmina e cerca de 5% vão expressar esse S100. Então, realmente não é algo muito significativo. O que a gente vai encontrar na maioria dos GISTs é uma expressão do CD117 e do CD34, e realmente eles vão ser, na maior parte das vezes, negativos para actina de músculo liso, desmina e proteína S100. Mas vale lembrar que isso não é uma via de regra, existem exceções. E esses resultados da imunistoquímica realmente podem diferenciar o tumor do estroma gastrointestinal de diversas doenças, como, por exemplo, um tumor de músculo liso. Porque o tumor de músculo liso, ele vai expressar ali desmina, actina, na maior parte das vezes, e às vezes pode expressar também o CD34, e o KIT, nesse caso, costuma ser indetectável nesse tumor de músculo liso, o que mostra, né, realmente a sensibilidade, a especificidade desse marcador. Mas também existem outros marcadores, e a gente pode dar um destaque maior para o DOG1, que, segundo alguns estudos, vem se tornando um marcador realmente promissor, inclusive alguns estudos mostram que ele é mais sensível e específico que o kit CD117, e ele se mostrou capaz de detectar ali até um terço dos GISTs kit negativos, porque vale lembrar que não são todos os tumores estromais gastrointestinais que vão ser imunopositivos para o kit CD117, cerca ali de 15, 5% não vão expressar esse marcador. Então, o DOG realmente vem se tornando um marcador bem promissor. Em relação à macroscopia, o que a gente pode observar é que esse tumor ele pode variar desde 1 centímetro até mais de 20 centímetros, e nas lesões maiores a gente pode observar algumas alterações, como degeneração cística, necrose e hemorragia, e inclusive, isso já é um pouco mais raro, mas o tumor pode acabar empurrando a serose e formar uma pseudocápsula. Nessa imagem inferior da direita, então, a gente consegue observar essa massa tumoral bem aderida na parede do intestino delgado, com então esse componente extraluminal predominante. Nós conseguimos ver aqui duas imagens, essas duas imagens são na mesma peça que foi retirada durante uma cirurgia, e que a gente consegue ver esse tumor estromal gastrointestinal pegando ali a região tanto do reto inferior quanto a região também do canal anal. Nessa imagem da esquerda, a gente consegue ver aquela alteração que eu falei lá atrás, que está presente nas lesões maiores, então a degeneração cística, que a gente consegue observar essa lesão cística com essa área sólida brancacenta, e inclusive a gente consegue ver também paredes hemorrágicas. E na imagem da direita, a gente já consegue ver esse tumor gerando ali uma impressão, né, na superfície desse intestino delgado. Na imagem da esquerda, a gente tem uma microscopia com coloração HM, que a gente consegue observar ali um arranjo fuso-celular, e na microscopia à direita, a gente tem a técnica imunistoquímica, em que a gente consegue ver essa coloração amarronzada que indica imunopositividade para o kit CD117. Já nesse slide, a gente consegue ver essa imagem bem bonita no canto superior direito, em que mostra então esse padrão fuso celular, em que a gente consegue observar essas células fusiformes, que são células alongadas, dispostas de forma paralela. E na imagem abaixo, em que a gente tem ali A, B, C, D, E, a gente consegue observar na imagem A presença de hemorragia, e na imagem B a gente também tem um padrão ali fuso celular, em que a gente consegue observar também a presença dessas células alongadas. Já na imagem C e D, está mais mostrando ali uma metástase hepática, que é uma também das complicações que pode ocorrer no tumor do estroma gastrointestinal. E nesse slide, a gente quis trazer mesmo um comparativo entre o padrão fuso-celular e o padrão epitelioide. Então, a gente consegue ver que eles são bem distintos ali na microscopia. Então, no padrão fuso-celular, a gente realmente consegue observar essas células alongadas, dispostas de forma paralela.
Já na imagem da direita, que é o epitelióide, a gente já consegue ver realmente a célula poligonal, e aqui a gente tem inclusive um apinhamento nuclear, então a gente tem um núcleo começando a sobrepor o outro. E a gente também tem o pleomorfismo, que, igual eu disse anteriormente, não é tão comum, mas é mais frequente no tipo epitelioide. Agora, partindo um pouco para a parte de exames complementares, fora a questão da biópsia, a imunistoquímica, a gente tem alguns exames de imagem que vão auxiliar no diagnóstico do tumor do estroma gastrointestinal. Então, a gente tem tomografia computadorizada, ressonância magnética, endoscopia, radiografia e a ultrassonografia endoscópica. Apesar de a gente conseguir fazer sim o diagnóstico do GIST com a biópsia, a ultrassonografia endoscópica vem se tornando imprescindível dentro da modalidade de exame de imagem para o diagnóstico de GIST e para realmente conseguir também diferenciar o GIST de outras neoplasias submucosas que acontecem no trato gastrointestinal. Então, na endoscopia, o que a gente vai observar são presenças ali de massas que vão ter uma projeção para o lumen gástrico, e inclusive a gente pode ter ali também a presença de ulcerações. Então, nessa imagem endoscópica que a gente inseriu no slide, a gente consegue ver essa pequena ulceração, a gente consegue ver esse sangramento que está acontecendo ali junto com o tumor. Então, na esquerda, a gente consegue ver mais uma imagem endoscópica, em que a gente consegue observar a presença ali dessa massa, com projeção no lúmen, né. E na imagem da direita, a gente trouxe realmente a ecoendoscopia, mais como uma curiosidade, que é a ultrassonografia endoscópica, que, igual eu falei, vem se tornando imprescindível, muito importante no diagnóstico do tumor do estroma gastrointestinal. Já nesse slide, nós trouxemos aqui uma radiografia e uma tomografia computadorizada. Na radiografia, a gente consegue observar que foi utilizado contraste, então, em volta de toda essa área branca, a gente tem ali uma lesão arredondada, circunscrita e tipicamente submucosa. E na tomografia computadorizada, a gente também consegue observar ali a presença de um tumor. E também tem o exame PET, que ele é principalmente indicado na detecção de tumores e de possíveis metástases. Então, na imagem apontada na seta, a gente tem a presença ali de uma neoplasia gástrica e, nesse círculo, uma metástase hepática. E por último, aqui a gente tem uma imagem da ressonância magnética. Essas duas ressonâncias são do mesmo paciente, uma antes do tratamento, a imagem à esquerda, né? E uma depois do tratamento, que é a imagem à direita. Então, nas duas a gente consegue observar esse tumor, só que na imagem à direita a gente consegue observar que esse tumor regrediu com o tratamento que a gente vai falar posteriormente. Manifestações clínicas e as complicações. A sintomatologia do GIST, ela depende basicamente do tamanho, localização e comportamento biológico da neoplasia. Cerca de 70% dos casos de GIST apresentam sintomas clínicos, 10 a 20% são assintomáticos e 10 a 20% dos diagnósticos são relacionados a achados incidentais. Ou seja, eles são descobertos ocasionalmente por meio de exames endoscópicos, tomografias ou até mesmo por procedimentos cirúrgicos relacionados a outras manifestações. Os achados clínicos principais são dor e desconforto abdominal, sintomas dispépticos, emagrecimento, náuseas, vômitos, saciedade precoce, flatulência e fadiga associada à anemia. Essa anemia, ela pode ser causada por um sangramento das lesões com ulceração da mucosa, e esse sangramento, ele vai ocasionar um quadro de hematêmese, melena ou enterorragia. E isso vai levar a uma anemia crônica, normocítica ou hipocrômica. Como foi dito anteriormente, os tumores de GIST apresentam predominantemente um crescimento extraluminal e, por conta disso, os sintomas obstrutivos são considerados raros. No entanto, caso esses tumores venham a crescer muito, eles podem obstruir o lumen gastrointestinal e, com isso, ter alguns sintomas, como disfagia, icterícia obstrutiva ou constipação, dependendo da localização da massa. Uma pequena parte dos gistes, relacionada também com esse aumento do tumor, podem vir a ser palpáveis. Além disso, cerca de 15 a 47% dos casos apresentam uma doença metastásica no momento do diagnóstico, sendo que as metástases mais comuns são as encontradas no fígado e no peritônio, sem acometimento de linfonodos regionais. As metástases pulmonares, ósseas e em parte moles, elas são consideradas menos frequentes e acabam acontecendo em situações mais tardias. Na literatura, é relatado alguns casos de metástase até 20 anos após o diagnóstico inicial de GIST. E por conta disso, é muito importante acompanhar clinicamente por longos períodos de tempo os indivíduos que possuem GIST benigno, uma vez que essas lesões elas podem evoluir após anos para um quadro maligno. Além disso, as neoplasias perfuradas, elas apresentam sinais de peritonite ou de sangramento gastrointestinal.
E no caso de um sangramento intraperitoneal, ele acaba sendo secundário a uma necrose causada por pressão e ulceração. O tratamento ele depende basicamente da apresentação clínica, do tamanho, extensão, localização e também da velocidade de crescimento do tumor. O melhor tratamento possível é a excisão cirúrgica completa, ou seja, a remoção completa do tumor. Mas em alguns casos não é possível, sendo retirado apenas um segmento. Quando isso acontece, a gente tem um maior caso de reincidiva e também de sangramento intraperitoneal. A terapia-alvo, ela é um outro tipo de tratamento que usa de drogas e substâncias para poder atacar especificamente as células cancerígenas. E isso provoca um pouco menos de dano às nossas células normais. Esse medicamento, ele é oral e ele vem se mostrando cada vez mais efetivo no tratamento de GIST, principalmente quando os quimioterápicos convencionais não têm uma ação tão exacerbada. Esses medicamentos, eles são inibidores da tirosina quinase, que eu expliquei lá na patogênese. Então, eles vão ter as proteínas KIT e PDGFA como alvo, e elas vão bloquear a capacidade das células tumorais de crescerem e se dividirem. O principal medicamento que se usa essa metodologia é o Imantibe, mas em alguns casos ele não é tão efetivo assim, são utilizados outros medicamentos que têm a mesma metodologia. Outros tratamentos são a radioterapia, que vai destruir ou inibir o crescimento das células anormais que formam tumor. No entanto, ela não é muito eficaz em GIST, por isso ela não é muito utilizada, mas ela é bastante útil para aliviar sintomas como dor óssea. E também a quimioterapia. Ela era bastante usada antes da terapia-alvo, mas ela não é tão eficaz assim para GIST, por conta disso o tratamento é raramente utilizado. Essas são as nossas referências. Obrigada!